1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu espero até que todos achem. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 1 a seguir. E nós vamos naquela ideia, sem o fundo musical. É um pouco estranho no começo, mas a gente precisa se adaptar a esse novo estilo. Aí lá de uma altura para frente, daí está funcionando, né? Se quiser fazer, amém. Mas de início, por um tempo aqui, a gente vai sem o fundo musical. Amém, irmãos? Diz assim a epígrafe, a ressurreição de Cristo. Além disso, irmãos, vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória, o que vos preguei, se não crestes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Ele morreu, sim ou não? E que foi sepultado, sim ou não? E que ele ressuscitou, sim ou não? E ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E que ele foi visto, olha aí, são os testemunhos da ressurreição. Ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Após isto, foi visto por cerca de 500 irmãos, de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Por isso ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Paulo aqui não menciona Madalena e as irmãs, né, que receberam a notícia em primeira mão, nem pelos discípulos a caminho de Emaús. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu, eles, assim nós pregamos, e assim tendes crido. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E eu paro aqui no 14, e você deve grifá-lo. Esse Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Vamos repetir a leitura? Esse Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Podeis tomar assento. Meus irmãos, é interessante nós fazer referência de que nós dividimos os nossos cultos de Santa Ceia do Senhor nas nossas congregações. Estamos hoje com a sede e simultaneamente está acontecendo o culto ali no Sayonara e também no Sebal Kunz. E as nossas consagrações, todo primeiro domingo pela manhã, também será assim, ok? Sede aqui e as congregações nos seus locais, tá certo? Amém? Glória a Jesus. Diga assim comigo, a partir da ressurreição de Jesus, o mundo nunca mais foi o mesmo. Ok. Então nós estamos hoje no domingo de Páscoa.
E Páscoa é, dentre outras verdades, diga-se bíblicas, a ressurreição de Jesus. Diga, ele ressuscitou. Ele está vivo. E eu falei com ele hoje. Cristo morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho que no grego é Evangelion, boas novas. Para quê? Maior boas novas para quem estava chorando, lamentando, vivendo a dor da separação, da decepção. O tumulto estava instalado em Jerusalém, na terra da Palestina. Confusões, abatimentos, desencontros, muitas argumentações. A exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. Mas esta foi a notícia alvissareira. Mensageiros do céu desceram, a pedra foi removida e a notícia foi esta, naquele primeiro domingo da ressurreição. Ele não está mais aqui. Por quê? Ele já ressuscitou. Então, a mensagem completa do Evangelho não é sobre o nascimento de Jesus, ainda que isso é de suma importância. A mensagem completa do Evangelho não está linkado apenas no ministério de Jesus, às suas atitudes. A mensagem completa do Evangelho, ela não tem pontuação tão somente na crucificação de Jesus, ou depois que ele foi posto em um túmulo e a porta, uma pedra foi posta. A mensagem plena do Evangelho é a sua ressurreição. Nós não estamos aqui esta noite porque tão somente ele nasceu numa manjedoura, ou porque ele, a partir dos seus 30 anos, começou a desenvolver o seu ministério e cumpriu-se nele as profecias, diga-se, do profeta messiânico, o profeta Isaías. Nós não estamos aqui porque ele se sujeitou, se humilhou e foi morto por morte de cruz. Nós estamos aqui porque de tudo isso, mas selado, porque da sua ressurreição. Diga glória a Deus por isso. A sua ressurreição mudou a história da humanidade no antes e no depois. Eu gosto particularmente do que diz N.T. Wright, ou Tom Wright, Nicholas Thomas Wright. Talvez esse seja o maior teólogo, mais importante da nossa geração. E ele diz que o nosso mundo ainda é um mundo cruel. Ele diz que ainda nós vivemos realidades de infelicidades, diga-se, deploráveis, caminhando em uma direção de uma grande luz. Para Nicholas Wright, o mundo recomeçou, houve um reset, uma nova configuração, a partir da ressurreição de Jesus, a Páscoa do ano 33. Para ele, há um novo início, um novo começo, uma nova esperança foi trazida ao mundo. A verdade daquilo que sempre se falou, de vida, se encontra na ressurreição de Jesus. É verdade, é claro, e você pode estar pensando,
Há muita gente se desumanizando porque assumiram uma agenda de uma engenharia social, defendendo o aborto, comemorando mortes, cancelamentos de CPFs e alguém, quem sabe, embebecido pelos missionários das trevas, obreiros da iniquidade. Possam até concluir: o bem tem sido vencido pelo mal, mas esta não é uma verdade. Eu sei que isso nos traz uma dificuldade frente ao contexto da nossa vivência, entendermos que o bem tem vencido o mal, mas esta é a notícia de todas as gerações, com pontuações na ressurreição de Jesus. A vida se instalou, e diga-se, a vida plena e a vida com abundância. Você pode dizer glória a Deus? Se você voltar a tempos atrás, você vai perceber, vamos aqui classificarmos tão somente as conquistas e a cultura romana, período das guerras. Você vai ver que o ser humano, ele não tinha valor nenhum. 1/3 da população do Império Romano eram escravas. Você ouviu isso? 1/3. Elas não tinham genealogias, não sabiam por vezes quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô. Não havia possibilidade de entender a sua árvore descendente. Roma atropelava tudo pela frente. Era um império de ferro. E eles conquistaram praticamente todo mundo da época. Por isso que a terra da Palestina é subjugada por Roma. Quando Jesus nasceu, Israel era subjugado por Roma. Eles apenas não conseguiram conquistar a Escócia. E Adriano criou um muro alto lá no norte, porque do outro lado haviam guerreiros possantes, guerreiros selvagens, mas eles conquistaram todo o mundo mediterrâneo, a punho de ferros. Eles crucificavam os dissidentes, e haviam quilômetros de cruzes. Você consegue imaginar isso? Pompeu tornou a crucificação, um método de castigo para intimidar todos os seus adversários. É por isso que Jesus foi morto em morte de cruz. E as províncias que resistiam o controle, o comando de Roma, eram feitas literalmente escravas. Era natural na cultura romana pessoas sendo vendidas nas agoras. As agoras, para que você tenha uma ligeira impressão, seria os shop centers do nosso tempo. E eles faziam lojas com grandes gaiolas e colocavam pessoas fechadas ali dentro para venda. Entenda que o bem tem vencido o mal. Vá para a história e veja os métodos quando alguém era pego como escravo de guerra, ou que se levantasse contra o imperador. Não podia se pensar. Quantos filósofos morreram? Quantos pensadores morreram? Vamos falar agora, já
tem perto de nós Tiradentes, porque Tiradentes foi morto. E tem gente vivendo a era do gelo, dizendo não, o passado. Deus nos chama para o novo. Deus chega a Israel, faz uma inferência na sua história, dizendo: eu quero que vocês desconsidereis as coisas passadas, porque a partir de agora eu vos faço uma coisa nova, está ressurgindo a luz. Deus é um Deus que caminha para o ascendente. Sem falar das práticas de orgias, dos bacanais, dos carnavais. Tudo era muito comum, o incesto. Não se questionava, isso era, entre aspas, normal. Veja como as mulheres eram tratadas. Objetos de manipulações dos desejos dos homens. Havia uma classe de judeu que eles discutiam entre si: a gente dá a Torá para uma mulher ler, ou a gente queima? Não, se for para a gente dar a Torá para elas lerem, então vamos queimar. Eles sentavam em suas escolas e discutiam: será que as mulheres têm alma? Nós não estamos falando de 3.000 anos atrás, nós estamos falando de 2.000 e alguma coisa aí que ficou para trás. Foi Ron Steak, eu tenho dificuldade com o inglês, muita dificuldade, diga-se. Um historiador, disse ele, foi o cristianismo quem derrubou todas essas agendas. Foi o cristianismo, a partir da morte e ressurreição de Jesus, que derrubou todos esses movimentos de engenharia social que existia, eliminando essas práticas abomináveis. E você às vezes se elevando à ideia de que a gente é um povinho qualquer, diga-se, o povinho Zé Ruela da esquina. Você não é quem você pensa ser. A agenda esquerda sabe quem você é. A agenda esquerda conhece o poder da igreja. E quando eu digo poder da igreja, eu não estou me referindo igreja, CNPJ, igreja, organização. Eu estou falando de igreja, o corpo místico de Cristo. Porque a igreja como organização, ela pecou muito. A igreja como organização, até hoje ela tem os seus conflitos, os seus problemas, as suas dificuldades. Mas a igreja como organismo místico de Cristo, a igreja universal em todos os continentes do mundo, a igreja tem a força de um rolo compressor. Vem império, cai império, levanta-se imperador, cai imperador, vem arenas de leões, cai arenas de leões, levanta-se fogueira, apaga-se as fogueiras, e a igreja continua triunfante, hasteando a bandeira do evangelho. Oh, aleluia. As famílias eram elevadas a um agrupamento de amebas, no estilo tribal. Vai ver lá entre os bárbaros, entre os romanos, com raríssimos casos podiam montar a ideia de pai, mãe, filhos. Olhe para as culturas aonde o evangelho de Jesus não chegou. Faça uma investigação, olha para os países aonde o evangelho não chegou, aonde não se prega sobre Cristo ressurreto.
Veja que tipo de cultura se tem nesses países. A mente de Deus sempre trabalhou para trazer o homem para o centro da sua vontade. O Antigo Testamento, composto por 39 livros, você vai ver o nascedouro da nação de Israel, precisamente no capítulo 12 do livro de Gênesis. Era Deus dizendo assim: eu estou desarticulando essas barbáries. Eu estou trazendo um novo formato, de uma nova cultura, com uma nova forma de se pensar e viver. É por isso que havia 613 artigos, e era uma realidade muito rígida para se submeter ao aprendizado dessas leis. Porque Deus estava sendo radical para com Israel. Deus queria que Israel fosse um novo modelo de nação. Deus queria que Israel fosse um novo modelo de povo. A Bíblia diz que Deus queria que Israel fosse uma nação, um sacerdócio real para as demais nações. Mas Israel tinha dura cerviz, coração de pedra. Mas Deus não desiste. E na plenitude dos tempos, o Cristo tabernaculou no ventre de Maria. Veio habitar entre os homens, pensar a partir daquilo que os homens pensam, sentir a partir daquilo que os homens sentem, falar a linguagem dos homens, viver a realidade daquilo que os homens vivem. Será que existe uma outra forma de amor mais expressa nessa verdade do Cristo tabernacular no ventre de Maria, anulando-se da sua glória? Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, e vocês sabem disso, é o hino que eles cantavam na igreja primitiva, e ele vai dizer que Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo humilde até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se prostre, quer nos céus, quer na terra. Era Deus dizendo: eu não desisto de suscitar um povo com uma nova cultura, com um novo jeito de ser, de viver. Eu não desisto de ter um povo como modelo para as demais nações da terra. E Cristo veio. Não aceitaram. O que ele dizia era demais para os cabeções da época. Como entender se a vossa doutrina não excede a doutrina dos fariseus? De que serve? Porque os fariseus, eles eram preocupados com o dízimo, com tantas coisas da lei, né? Mas Jesus vai lá no nó, lá na emenda. Ele está dizendo assim: de nada adianta você ser um mero religioso, você ser uma mera religiosa, se você não tiver o evangelho configurado dentro de você, se em você não houver a realidade da cultura do céu, a cultura do reino de Deus, a cultura da cruz. E a partir de então a história foi mudada. Mudada pelo fermento, pelo evangelho, que foi transformando, escute aqui, transformando uma cidade aqui. É por isso que a Bíblia diz: olhe para cá, não deixe a sua atenção ficar dispersa. É por isso que Jesus, ele é demonstrado nos evangelhos. E indo Jesus, e vindo Jesus, e chegando Jesus do outro lado do lago de Genezaré,
É por isso que você vê Jesus chegando em Cafarnaum, daqui um pouco Jesus na Galileia, daqui um pouco Jesus na Bereia. E é por isso que ele disse, antes de subir assunto aos céus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo: eu fiz a minha parte, agora o bastão está nas mãos de vocês. A cultura já foi declarada, já foi inserida. Vocês precisam levar essa cultura adiante. A igreja precisa entender o que é a força apostólica. Pastor, o que é a força apostólica? Quando um novo rei, olhe para cá, eu quero que você preste atenção. Quando um novo rei assumia um trono, trazia os despojos, conquistava-se territórios geográficos, ele reunia a sua mesa, apóstolos. Essa palavra apóstolos, ela não vem do meio eclesial, foi pescada de fora. E ele reunia estes homens, e ele então incumbia-os com a missão de saírem para os mais variados e distantes rincões conquistados, anunciando: é chegado um novo rei, é chegado uma nova cultura, é chegado um outro tempo, é chegado uma outra forma de pensar, de viver, de negociar, de viver a vida. Assim fazia Roma. Alexandre o Grande, com 25 anos, teve, entre aspas, o privilégio de romper as fronteiras, conquistar o mundo da época, e a sua atitude era trabalhar com os apóstolos. A igreja precisa entender o que é cultura apostólica. É você na sua família falando de Jesus, é você na sua casa literalmente falando de Jesus, é você no trabalho falando de Jesus, é você nas ruas falando de Jesus. Deus não tem anjos para falar do evangelho, Deus tem a igreja, Deus tem você. O evangelho foi transformando cidades, continentes, e esse trabalho de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa. E aí nós temos, a partir de então, o surgimento dos direitos, das leis, que vão progressivamente se estabelecendo, muito embora a gente tenha a injustiça social e não há o conhecimento da equidade social, mas a ideia de Cristo é que a igreja assuma o topo. A ideia de Cristo é que a igreja seja detentora desses valores. E o diabo sabe da nossa força, e ele tenta suscitar entre nós, às vezes, fissuras nos nossos relacionamentos, para que a gente não cumpra a agenda do céu. Nos dias do nascimento de Jesus eram dias cruéis, dias difíceis, dias de confusões religiosas, instabilidades sociais. Mas após a manhã da ressurreição, as coisas começam a mudar. O evangelho toma conta primeiro, irmão Jimmy, da cidade de Jerusalém. E há um momento que 70% da população de Jerusalém é convertida ao carpinteiro de Nazaré. Diga glória a Deus. Lá em Atos capítulo 17, há uma expressão, versículo 6, que eu gosto muito. Estes que têm transtornado o mundo, parafraseando, esses que têm colocado o mundo de cabeça para cima, eles têm chegado aqui.
Eles não tinham a CNN, eles não tinham a Globo, eles não tinham a internet, eles não tinham a imprensa falada, escrita, mas eles tinham a consciência de que carregavam uma nova cultura, uma nova forma de pensar, de ver, de se relacionar, e isto bastou para eles sacudirem o mundo da época. Tanto que Roma caiu. Então, o evangelho foi literalmente como um rolo compressor. Foi levando tudo pela frente. Lembra, Paulo, os da casa de César vos saúdam. Quem é César? É o imperador. Quem é o imperador? Rapidamente, de forma ligeira e direta, alguém que pensava ter uma divindade, que buscava para si adoração. Você já imaginou isso? Olha só, os da casa do imperador, os da casa de César vos saúdam. Ele diz, até os guardas pretorianos ouviram falar do evangelho. Quem é a guarda pretoriana? A guarda principal do imperador. E nós vivendo em meio a uma geração de crentes que tem vergonha de dizer Pai do Senhor. Constantino olha para esse crescimento, essa força centrífuga, essa força de um rolo compressor, moendo tudo que vem pela frente. Constantino no primeiro século, rodeados de cristãos, que já estavam em todos os lugares, na alta classe da nobreza dos romanos, dentro do exército romano. Ele não tem outra atitude a não ser dizer, eu preciso me render ao carpinteiro de Nazaré. Alguém disse que ele se converteu, outros dizem que não, a gente não sabe, mas a verdade é que ele trouxe a igreja para os parâmetros do palácio. Você consegue entender a força que nós temos? Quando você vê um político, não estou dizendo crente, um político que não é crente, querendo estar com nós aqui, é porque ele sabe a força que nós temos. E às vezes a gente fica todo perdidinho, né? Se achando, meu Deus. Não, irmãos, eles vêm aqui, é porque eles querem o nosso voto, eles sabem a força da igreja. Volto a dizer, estou dizendo os políticos cristãos. A igreja tem uma força descomunal. Existe um livro chamado No Fundo da Agulha, onde vai falar que Constantino serviu a Cristo, porque naquela guerra da batalha da ponte de Malvin, algo assim, volta a dizer, não me dou bem com o inglês, tenho dificuldade com o meu português. Ele diz ter uma visão de cruzes, e aí ele chama todo o exército e manda colocar nos escudos cruzes, dizendo, dessa forma nós seremos invencíveis. Então ele vai declarar o Edito de Milão no ano 313, dando liberdade religiosa. E então nesse tempo terminou-se a perseguição, e diga-se, foram 10 ondas de perseguições contra a igreja. E teve um desavisado, Diocleciano, você já ouviu falar nele? Ele jurou que colocaria o cristianismo em bancarrota. Já estou terminando. Diocleciano disse, eu vou varrer o cristianismo do mapa. Quem está aí, diga amém. Ele disse, eu vou eliminar o cristianismo debaixo do céu, das culturas existentes. O cristianismo não haverá mais. Mandou queimar todos os rolos sagrados, erigiu um monumento em homenagem à completa destruição da fé. E você sabe que esse tipo de gente, quando
assim se procede. A conta chega e chega rápido às vezes demora, mas chega e chega bem rápido. E o seu movimento se derreteu. Ele viu o seu movimento se despencar. Ele viu o seu movimento se desintegrar. Porque um dia o carpinteiro de Nazaré lhe disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você é a igreja do carpinteiro de Nazaré, tenha certeza, nada vai abalar a sua fé, nada vai destruir a sua fortaleza em servi-lo, em marchar destino à eternidade. Se você crê nisso, fica de pé. Eu não vou mais pregar, porque o horário já chegou, mas a gente iria pelo menos mais uns 10 minutos. Então, depois disso, Constantino declara, Teodósio declara em 381, o Império Romano Cristão. Roma cai no ano 476. Olha que interessante. Já tinham invadido lá no ano 410 os vândalos, depois os godos, mas o evangelho tinha ficado. Você entende? O imperador declara Roma o império cristão, mas Roma caiu no sentido político. Todavia o evangelho já tinha ficado fora dos limites de Roma. Os vinques já tinham se convertido ao evangelho anos depois, século depois, ou séculos, melhor dito, depois. O vinque que conquistou a Inglaterra era um dos nossos irmãos. Diga glória a Deus. O rei era cristão e declarava Jesus como Senhor. Isso me enche o coração. Todos os bárbaros, godos, astrogodos, visigodos, lombardos, normanos, bretões, saxões, foram se rendendo à mensagem do carpinteiro de Nazaré, e a Europa inteira se tornou cristã. Isso foi mudando o tecido social. Lembra que eu vinha dizendo? Atrocidades, crueldades, valores humanos invertidos. Escute, família vivendo a realidade de amebas em agrupamentos. Mas o evangelho foi chegando, o evangelho foi sendo pregado, o evangelho foi sendo inserido. O tecido social começou a sentir o impacto da cultura do reino dos céus. E a Europa se tornou quem se tornou? Por que do cristianismo? Nós estamos falando hoje disso aqui, mas se você voltar para a terra do tio Sam, por que a terra do tio Sam é a terra do tio Sam até hoje mesmo? Depois de largarem toda a cultura da cruz, ainda continuam sendo poderosos. A Europa se tornou próspera, rica, científica, tecnológica, bonita. Veja os pensadores que marcaram a história. Nascedouro, Europa. Os que não eram da Europa, muitos migraram para lá. E mesmo hoje, após se declararem um continente pós-cristãos, ainda eles continuam sendo detentores de muitas verdades. Será que dá para você ser mais crente a partir de hoje? Honre a Deus e Ele vai honrar você. Creia na ressurreição e as coisas vão mudar na sua vida. Portanto, eu encerro aqui
O sucesso de qualquer civilização em qualquer tempo sempre foi e será Jesus. Nós podemos trazer para a mesa qualquer método de crescimento de igreja. Nós podemos trazer para a mesa qualquer pensamento para mudarmos os limites e termos uma igreja dinâmica. A gente pode trazer qualquer tipo de conforto, qualquer experiência, um local como este que chamamos de templo, mas ainda o significado maior, a essência de qualquer verdade de mudança é Jesus. Ponto final aqui. Então nós precisamos alinhar a nossa mente à mente de Deus. Irmãos, eu estou pregando aqui, eu estou suando, porque o nosso ar aí não está muito bom, né? Que você possa pensar nisso. Poderia vir com uma mensagem mais leve, no sentido de levar você a uma êxtase maior. Eu quero que você entenda quem você é no reino de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa mente à mente de Deus, alinhar o nosso coração ao coração de Deus, alinhar o nosso time ao time de Deus. A igreja é a cultura que emerge com as suas novidades para cada época. Quem entende isso? Eu vou repetir: a igreja é a cultura que emerge com as novidades para cada época. Mas se você ficar aí como um crentezinho assim, só vindo da igreja, não vai mudar nada, irmão. Essa é a ideia de Deus. A igreja tem a cultura que deve emergir a cada tempo, ditando as ordens e os valores para cada geração ao seu tempo. A igreja pontuou valores na história, ela tornou-se a cultura dominante em muitos povos. Eu acabei de falar alguns deles. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador de Roma. Foi através da igreja que cada ano passou a ser chamado o ano do domínio do nosso Senhor. Olhe no calendário, 1026 depois de Cristo. Quem pontuou isso? A igreja. Nós abrimos as maiores universidades que o mundo já viu. Eu não estou dizendo, o continente europeu. Não. Eu estou dizendo, nós abrimos as universidades, as maiores universidades que o mundo já viu. Fomos nós que abrimos o ensino universal para todos os povos. Foi a partir de Martinho Lutero que veio a didática que todos ensinam hoje, desde o ensino fundamental até o terceiro grau. E você pensando que você, igreja, o povinho se encolhe aqui, se esconde ali. Nós, a igreja, nós fomos detentores dos maiores laboratórios que o mundo já viu. Os maiores laboratórios que o mundo já viu. Isaac Newton estudava mais a Bíblia do que qualquer outro livro. Eu já disse isso algumas vezes. O modelo da família tradicional que se tem hoje veio de Catarina Vambora, aquela ex-monja que casou-se com Martinho Lutero. Será que dá para você entender o que Deus quer falar conosco? Ele não ressuscitou para a gente chorar. Você ressuscitou, amado da minha alma. Isso é válido. Ele ressuscitou para que você se posicione. Ide. Colocou o pé para fora da sua casa, já é o ide. Colocou o pé além da sua rua, do seu endereço, já é ide. Faça alguma coisa. Acorde-se, levante-se como igreja nesse tempo para ser aquilo que Paulo disse, baluarte da verdade, firmeza da fé. Nós não podemos ser um povinho, Bíblia debaixo do braço. Tem gente que nem a Bíblia carrega mais, só no celular. Não está errado, mas faça alguma coisa.
Jesus ressuscitou. Se Ele não ressuscitasse, seria em vão a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que os discípulos, entendendo isso, eles iam pregando. E aonde eles iam pregando, Jesus vinha atrás deles, confirmando a palavra pelos sinais. Então não tenha medo de nada. Fecha os teus olhos, porque o tempo já passou. Eu sinto uma graça para ministrar ao seu coração nesta noite. Vai lá falando alguma coisa para Jesus. Diga: Jesus, me tira desse marasmo. Diga: Jesus, me tira dessas limitações. Diga: Jesus, me tira dessa condição. Eu quero falar de ti. Diga: eu quero ser alguma coisa. Uramanda laias, uribicanda lamachandarabacandaraia. Oh, há uma presença majestosa desse Senhor. Oh, há uma presença revelada nesta casa. Oh, você não é quem você pensa ser. Você carrega consigo uma cultura que pode mudar vidas. Escute isso, você carrega uma cultura que pode mudar vidas. Você carrega uma cultura que pode livrar gente do inferno. Você carrega uma cultura que pode trazer vida. Eu preciso de 9 diáconos para ir lavando as mãos. Xaramacanda lama xandarabacandaraia. E eu declaro nesta noite que toda onda opressora, toda força contrária, aquilo que é o avanço da igreja, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Tudo aquilo que é oposição ao crescimento, ao avanço, à marcha triunfante da igreja, eu declaro agora: se dissolva, que haja desintegração de todo comando maligno e das trevas, e que vidas sejam liberadas para servir, para servir, para servir, para servir, para serem usados, para serem difusores da cultura do reino de Deus.